Boa noite, boa noite. Eu só preciso que vocês deem um joinha aí, um ok, que vocês estão ouvindo. O som está perfeito. Eu só estou ouvindo boa noite aí. Claudine, pode auxiliar? Estou ouvindo boa noite, mas não estou ouvindo feedback do pessoal se o som está interagindo. Alô? Está bom? Ok. O som está perfeito. Agora sim! Todos estão ouvindo, pessoal? Agora estou vendo a Silvia falando, a Lete falando, a Vanessa ok. Então tá jóia, som perfeito. Carlos Eduardo, obrigado aí pelo feedback. Estava todo mundo aí quietinho, fiquei preocupado. Boa noite. Bom, pessoal, eu sou Carlos, gestor do polo aí da Anhembi Morumbi, da FMU, Campo Grande, Corumbá, e hoje nós temos aí uma palestra que é própria do polo, tá? Atitudes para Vencer, de um renomado aí palestrante, alguns já devem conhecê-lo, né? Que é o professor, mestre, doutor, empresário aí, Lucas Filho. Lucas Filho, ele é conhecido aí nacionalmente, né? Além de dar palestra, ele é diretor, né, de novelas. Ele já trabalhou em várias novelas da Rede Globo, já contracenou com Carolina Dickman, com vários atores. Inclusive, eu acho que vai ter uma reprise da novela dele aí, né, Luiz? Depois você pode dar um spoiler aí para o pessoal. Antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Por quê? Porque quando o Polo faz esse tipo de evento, é importante para o aluno se aperfeiçoar e também por conta do certificado, né, que ajuda nas atividades complementares, que é pré-requisito do MEC, e é obrigatório a todos vocês terem esse certificado, né, ter uma atividades complementares realizadas, né, para você poder se graduar, né? Então, sempre quando tem esses eventos é importante, né? Em relação a algumas dicas do certificado, ao longo do conteúdo aí da palestra, mais para o finalzinho, a Claudine, que vai ser a minha guiadora, ela vai postar um link para vocês preencherem. Esse link vai constar o quê? Que é a presença de vocês, a participação, e logo mais, durante a semana, vai ser enviado o certificado, tá? O link vai ser, vão ser poucas informações, se eu não me engano, nome, o polo, o e-mail, o telefone, acho que mais ou menos isso daí, tá bom? Pessoal, a palestra aqui, esse bate-papo nosso, vai durar em torno de 40, 50 minutos, tá? Não vai ser longo. Vocês podem se interagir aí na escrita aí com a Claudine, ela vai mediar. Eu e o Luiz também vamos estar lendo aí algumas perguntas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tá? Os microfones não vão ser abertos, por isso tem que ser escrito. O microfone vai estar aberto apenas para o palestrante e para mim aqui, porque nós vamos estar sempre mediando aí com vocês, beleza? Então, seja bem-vindo aí, Luiz. O Luiz vai estar entrando aqui para iniciar as palestras. Luiz, é com você, meu amigo, e aos poucos eu vou entrando aí para dar um spoiler, um feedback também. Um abraço. Obrigado, Carlos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que alegria, mais uma vez, poder estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome próprio é Luiz Carlos, tá? Mas na área artística me conhecem como Lucas Filho, porque eu sou diretor, ator, também produtor. Já trabalhei aí em mais de 40 peças de teatro, escrevendo, produzindo, dirigindo, entre outros projetos também ligados aí à área de cinema, televisão. E estamos aí trabalhando bastante até hoje, graças a Deus, né? Fazendo outras áreas também, a área de gestão e também empreendendo, que é o melhor de tudo, né? Mas nessa caminhada, o mais bacana são as amizades, né, que nós construímos no decorrer do caminho. Quero muito começar esse momento agradecendo a presença de vocês. Eu sei que não é fácil dar uma parada, mas eu acho que essas paradas que a gente faz, elas são necessárias justamente para afiar o machado, né?
a gente dá uma paradinha, afia o machado e a gente consegue produzir com mais eficácia um pouco mais à frente. Então, por que eu escolhi esse tema Atitude para Vencer? Basicamente, eu considero essa palavra atitude uma palavra muito poderosa. E essa palavra, uma vez que nós venhamos a nos apropriar dela, praticar, ter atitude, para tudo na vida a gente realmente consegue vencer. Para tudo na vida a gente precisa de atitude, né? Então, quero agradecer aos polos, né? Campo Grande, Corumbá, obrigado Claudine, Carlos, obrigado aí todo mundo, Samira, Dulce, todo mundo aí que está envolvido, ajudando, contribuindo de alguma forma para que possamos oferecer aí conteúdo de qualidade para todos vocês. Sejam bem-vindos. Oficialmente, vamos iniciar aí, apertem um cinto. Eu quero que você, nesse momento, você preste bastante atenção aqui. Então, se você tiver alguma interrupção aí, paralela, dá um zoom aqui, dá um foco agora no que nós vamos falar, porque eu tenho plena convicção que o que nós trataremos aqui vai ser de grande valor para a sua vida pessoal, também para a sua vida acadêmica e também para a sua vida profissional, beleza? Então, estamos juntos aí. Eu viro e mexo, eu vou dar uma olhadinha aqui num outro monitor que eu tenho, que esse monitor, na verdade, eu vou prestar atenção aqui nos comentários também, e a Claudine e o Carlos vão interagindo aí, vão moderando, para ajudar realmente a responder vocês no momento oportuno, beleza? Então, vamos lá. Quero mandar bala aqui, vamos avançar. O meu slide, ele deu uma travada aqui, mas vamos lá ver o que aconteceu. Deu uma travadinha aqui. Isso acontece com as melhores famílias, né? Vamos lá, deixa eu ver o que houve aqui, mas o slide, ele não... Maravilha. É isso aí. Então, obrigado aí a todos vocês. Vamos prosseguir aqui. Se tiver algum problema, vocês me sinalizem aí. O objetivo da palestra, basicamente, é nos inspirar através do exemplo de algumas pessoas que tiveram realmente atitudes que fizeram a diferença em várias áreas. Área espiritual, política, social, acadêmica e artística, tá bom? Então, eu particularmente, agora dia 16, estou fazendo 20 anos de casado e estou muito grato aí por essa caminhada, minha esposa, que com certeza vai assistir no segundo momento essa live aqui. Então, um beijo aí para você, querida Adriana. E até hoje, depois dos 20 anos de casamento, até hoje eu ando de mãos dadas com ela no shopping. Porque se eu largar, ela vai às compras. Então... É isso aí. Então, hoje eu acordei bem cedo, às 5 horas da manhã eu já estava de pé, caminhei 5 quilômetros, caminhei muito hoje. Cheguei em casa, tomei um detox de abacaxi com limão e gengibre. Depois disso, eu não lembro mais do sonho, mas estava mais ou menos assim esse sonho. Não sei se você me compreende, mas... o desejo de ficar mais slim, isso aí é um desejo de todos e eu vou explicar por que eu estou fazendo essas piadas, iniciando, contando essas piadas para você. Você vai entender. Nós vamos fazer uma definição de atitude, vamos falar também de hard e soft skills. Se você não conhece essas duas palavras, daqui a pouco presta bem atenção, que você vai conhecer o poder dessas duas palavras para a nossa vida. E para concluir, eu também vou falar um pouquinho na área artística de um case muito interessante, bem conhecido de Steven Spielberg. Eu vou compartilhar com vocês. O único passo entre o sonho e a realidade é a atitude. Eu brinquei com vocês sobre esse sonho que eu tive, que eu acordei bem cedo, caminhei, tomei detox. Entre o sonho e a realidade, o que vai fazer a diferença realmente, de fato, para a minha vida, vai ser a atitude. Sonhar é muito bom, eu sempre fui muito sonhador.
Eu acredito que você também tem muitos sonhos para realizar, isso é maravilhoso. Temos que sonhar muito, porém, nós precisamos de atitude para realizar todos os sonhos que nós temos e objetivos. Sem atitude, não vai passar de um sonho que você tem deitado dormindo. Nós não conseguiremos trazê-lo para a realidade. Então, precisamos de atitude. Isso sim. Na área espiritual, nós temos um exemplo incrível. Aqui a gente respeita, tá bom? Todo mundo tem uma religião, independente da sua religião. Nós temos as escrituras sagradas, a Bíblia, e ela registra uma atitude que o próprio Criador teve quando a terra estava totalmente tomada por água e trevas. E o que aconteceu? Ele teve uma atitude, ele disse, haja luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A primeira atitude que alguém teve em relação ao ambiente na Terra foi o próprio Criador. Estava tudo uma bagunça, um caos, e ele teve uma atitude de dar uma ordem poderosa com a sua palavra, e todas as coisas se organizaram. Olha que incrível. Pense comigo, se uma palavra pode mudar tudo, imagina uma atitude. Imagina quão poderoso você pode ser no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde você passa. Uma atitude vale muito, pode contar muito e fazer uma diferença enorme onde você está inserido. Isso me inspira muito pensar que eu posso falar muitas coisas, porém a minha atitude é o que realmente vai marcar, que vai modificar todas as coisas ao meu redor. Como a gente pode ver nesse exemplo agora, na natureza, pelo próprio Criador, a natureza divina, a transformação que ela fez por uma atitude, uma decisão. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar seu futuro simplesmente mudando suas atitudes. A própria Oprah disse isso. Você imagina que não importa o que passou. O passado para a gente serve apenas como aprendizagem. Eu não consigo mudar, nem você consegue mudar o passado, então o passado serve apenas para aperfeiçoamento. Nós precisamos tomar atitude agora. Seja qual for a atitude que você tiver de tomar, tome, decida logo, porque ela vai influenciar todo o seu futuro. Simplesmente decida, simplesmente haja, e as coisas se transformarão lá na frente. A gente planta, e lá na frente nós colheremos muita coisa boa. Nós precisamos ter essa consciência. Falando um pouquinho sobre a vida acadêmica, eu particularmente, eu tive uma experiência de vida do qual eu tive um abandono dos meus estudos e eu cheguei na fase adulta e não tinha sequer completado o primeiro grau do ensino fundamental. Então, você imagina a dificuldade para um adulto casado e não ter nem sequer o primeiro grau do ensino fundamental. O que é que eu tive de fazer? Bem, alguns anos atrás, essa minha vida acadêmica, ela estava um verdadeiro caos. Como que eu venci esse caos? Bem, precisei de atitude e dedicação. Eu tive que me dedicar muito para sair da condição que me encontrava. Eu morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e, na verdade, eu sou fluminense, porque eu nasci no estado do Rio, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequena chamada Valença, estado do Rio de Janeiro. Depois me mudei para a capital e eu morava na Tijuca. Eu trabalhava na Pavuna, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que Tijuca para Pavuna, tem que pegar o metrô, pega a linha ali de transferência e vai lá para Pavuna. Eu trabalhava lá na Pavuna. Saía do trabalho no fim da tarde e ia para Copacabana para estudar, fazer um supletivo. Por quê? Eu precisava recuperar o tempo perdido. E depois ia para casa, tarde da noite, muitas vezes,
para acordar cedo no dia seguinte para ir para o trabalho. Tudo se repetia, era um loop, né? Aquilo se repetia praticamente diariamente. Eu precisei de muita atitude, disciplina e determinação. Eu corri contra o tempo. Eu fiz vestibular e entrei para um curso EAD, um curso superior de marketing, e aí terminei esse curso. Após essa conclusão, eu iniciei uma MBA em gestão de recurso humano na EAD FMU. E aí, graças a Deus, eu me dediquei muito e eu comecei a dar muito valor à oportunidade de voltar a estudar. Só para vocês terem uma ideia, a minha nota média nesse curso foi 9,32. Me dediquei bastante, consegui realmente uma média muito interessante. Fiquei muito feliz com esse resultado. Atualmente, eu estou terminando uma outra MBA em gestão da tecnologia e da informação. Nota média até o momento, 9,21. Eu reservei aqui uma foto para compartilhar dessa época que eu saí desse caos acadêmico. Veja bem, essa aqui era a minha foto. Eu me encontrava num ambiente obscuro, um caos acadêmico, mas foram exatamente os estudos, os livros, que me ajudaram realmente a encontrar uma saída dessa condição da qual me encontrava. É claro que a gente brinca um pouco com isso, mas para quem vive sabe o quanto não foi fácil. Mas graças a Deus foi um processo de superação. Algumas dicas práticas que eu quero dar a você. Primeira coisa, estabeleça pequenas metas fáceis de alcançar. Mude gradativamente. Não adianta nós queremos ter muita pressa e fazer metas gigantes, inalcançáveis, nós ficaremos desanimados. Porque não vamos conquistar. Aos poucos, a gente consegue. Segunda coisa, destrua os velhos hábitos improdutivos, substituindo-os por novos hábitos. Isso tem muito valor, isso vai ajudar você realmente a criar fôlego e uma nova perspectiva a cada dia. Terceiro ponto, decida corrigir as falhas que atrapalham o seu desenvolvimento. Isso é muito importante. É como um GPS, né? Que você está ali, errou a rota, você corrige a rota e vai para o caminho certo de novo. Muitas vezes vamos errar o caminho, muitas vezes a gente vai entrar na rua errada, mas o GPS está ali para corrigir, para refazer a rota. Quarto ponto, reserve em sua agenda tempos de qualidade para aprender. Desfrute esse momento, curta esses momentos. Entenda que é privilégio de poucos no mundo poder sentar e poder estudar. Ainda mais poder estudar online, poder estudar à distância. Olha que maravilha. Você pode estudar pelo smartphone, pelo iPhone, pelo computador, tablet, enfim. Olha o privilégio que nós temos. Lembre-se de uma coisa. As empresas, elas buscam profissionais que saibam colocar em prática o que aprenderam em seus cursos e façam bem o seu trabalho, e não apenas portadores de certificados e diplomas. O que interessa realmente é o dia a dia, é o colocar a mão na massa, né, e fazer acontecer. É isso que as empresas estão esperando de cada um de nós. Mais duas dicas, aí, Luiz. Para você. Um spoiler aí, né? Pode falar. Pode falar, Carlos. Um spoiler aí. E são tantas pessoas interagindo aqui, viu, Luiz? Nós estamos com mais de 70 alunos aí, tá? Na live. E são frases aí interessantes, sabe? A Rose comentando, mas muda a história de uma pessoa. A Emir, meu sonho, um curso superior, agora estou em busca deles. Marcelo, nossos esforços colhidos só, se Deus quiser. Vanessa, Vanildo, são tantas pessoas aí. O que o Luiz está colocando, basicamente, é uma frase muito simples, mas que pesa muito. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Se você vai ter o sucesso na vida,
a culpa é toda sua. Mas se você tem um fracasso, também a culpa é literalmente sua. Já dizia-se que a empresa que você vai trabalhar é para você mesmo. Sua empresa chama-se Você S.A. E é isso que o Luiz vem brilhantemente falar nesse bate-papo, nessa palestra, nessa live. Porque no momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas tristes, noticiário ruim, um em cima atrás do outro. Agora é a hora de você se reerguer, de ter atitude, de se levantar. E tem aquela famosa frase, Luiz, para finalizar, como que é? Na crise você cria, né? Crie. Tira a crise, tira o S ali, crie. Tá bom, pessoal? Luiz, fundamento aí. Muito bom. Eu estava olhando aqui, obrigado aí pelos comentários e pela interação aí. Estava vendo aqui a Laura, obrigado aí, Laura, Alícia. Muito obrigado aí pelos comentários, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Então, eu quero dar mais 2 dicas legais aqui para vocês. Nós vivemos num mundo moderno onde é muito difícil fazer gestão de tempo. As 2 dicas que eu quero dar, caso você tenha alguma dificuldade para gerir o tempo, você pode baixar lá no Play Store um aplicativo chamado Voz a Texto, Texto a Voz. Você pode copiar os textos que precisa para estudar, alguma coisa do tipo, e colar no campo disponível do aplicativo. E você vai poder ouvir todo o conteúdo como se alguém estivesse lendo para você. Na voz da Raquel, aquela voz do GPS, né? Também existe uma outra forma até mais simples. Você pode colocar no seu navegador, seja o Google, Bing, seja qual for, que você utiliza, você coloca assim, escreve lá assim, leitor de texto online para ler em voz alta. Você coloca lá. E vai puxar esse aqui, ó, Oratlas. E aí você copia o texto que você precisa também lá dentro do Oratlas e dá o ler. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai colocar em voz alta o texto para você. Então, você pode fazer isso, pode caminhar, pode correr, pode treinar e estar ouvindo. Você pode estar ali lavando uma louça, está fazendo alguma coisa e está ouvindo. Eu, particularmente, tenho muita facilidade com a questão auditiva, de aprender ouvindo, né? Então, existe uma estatística hoje que muitas pessoas que têm problema de visão estão empregadas hoje, e é um percentual bem elevado, pessoas que estão trabalhando, estão inseridas no mercado de trabalho, mas elas fizeram até faculdade através da audição. Então, é um meio que nós temos hoje de realmente nos favorecer. Então, vai essas dicas aí para vocês, espero que você tenha gostado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra atitude. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas no italiano, attitudine, postura, disposição. Do latim, aptitudo. Também não sei se é assim que pronuncia, mas vamos comigo. Adequação, de aptus, ou seja, certo, adequado. A palavra italiana, surgida no século XVII, era usada inicialmente como um termo técnico em arte, para descrever a postura de uma figura num quadro ou uma estátua. Porém, a atitude é o que mais precisamos ter para realmente vencer. Gosto muito de pensar nessa frase que sua atitude determina a sua altitude. Quanto mais atitudes nós temos, mais elevados nós ficaremos. Seja profissional, acadêmico, pessoal, não importa. Não, se não der certo também o que você está planejando, não tem problema, serve de experiência. Tente de novo, tente de outra forma. Tente até dar certo. Às vezes a forma vai ser errada, mas a atitude ela é importante para você experimentar. Levanta a cabeça, tenta de novo e muda as formas para ter resultados diferentes. Isso vai determinar a sua e a minha altitude. Quais personalidades te inspiram mais? Você já se perguntou quais foram as atitudes dessas pessoas
para gravarem seus nomes na história? O preço que cada uma pagou para realizarem seus sonhos e atingirem seus objetivos? Você já parou para pensar que eles pagaram um preço? Eles decidiram arcar com as consequências, mas com o objetivo em mente, com foco. E aí sim eles conseguiram conquistar os sonhos e realizar tudo que eles almejavam e atingir os objetivos. Mas a gente tem que pensar que existe um preço. Nós precisamos ter disposição, atitude para pagar esse preço. Com certeza, você pode colocar o teu nome na história, assim como eu também, fazer a diferença onde nós estamos. O poder, na verdade, sempre esteve em nossas mãos. Você pensa, você lembra quando você era bem pequeno ainda, bem criança, aquela bola de sabão, você tinha um dedinho lá para estourar aquela bola, o poder estava nas tuas mãos, um dedinho estourava aquela bola, aquela bolha de sabão. Hoje nós temos aí o touch, né? O celular, temos até notebook, tablet, tudo com touch. O poder está nas nossas mãos, literalmente hoje. Então, quanto poder temos nas mãos? Em quais áreas estamos usando o poder que nós temos? É claro que isso é uma metáfora, uma comparação que eu estou fazendo nas mãos, mas é o poder que eu e você temos para exercer no mundo. Quantas coisas nós podemos fazer, realizar. Nós podemos fazer muita coisa boa na área de tecnologia, na medicina, na área de ensino. Nós podemos trabalhar muita coisa boa e criar muita coisa boa. Tem muita coisa boa ainda para ser criada. Ideias estão surgindo. E pode ser através de você e através de mim. Podemos fazer coisas que vão ajudar muitas pessoas no mundo. Na área da política, é importante destacarmos uma personalidade. Atitudes que inspiram na área da política, Abraham Lincoln. Ele fez a diferença no mundo. Ele nunca desistiu dos seus sonhos porque ele viveu um dos diamantes da psicologia. O destino não está programado, nem é inevitável. O destino é uma questão de escolha. Quem disse isso foi Augusto Cury, no livro dele, Nunca Desista de Seus Sonhos. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo essa leitura. Eu ganhei esse livro da minha esposa, é um livro muito inspirador, com muitas personalidades, muitas histórias, muitos cases interessantes que vão te inspirar também. A persistência era a marca do Abraham Lincoln. Um homem persistente como Lincoln, que faliu aos 31 anos de idade, que foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32 anos, que faliu de novo em outro negócio aos 34 anos, que superou a morte de sua namorada aos 35 anos, que teve um colapso nervoso aos 36 anos, que perdeu nova eleição aos 37 anos, que perdeu nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos da América aos 43, 46 e 48 anos, que perdeu a disputa para o Senado americano aos 55 anos e que só conseguiu ganhar sua primeira eleição aos 60 anos e para presidente dos Estados Unidos. Seja qual for as circunstâncias, sempre mantenha o orgulho de si mesmo, de sua família, do seu trabalho. As árvores mais altas têm raízes mais profundas, assim como as dificuldades moldam os campeões. Eu já tive aluna lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava numa escola de atores, né, uma escola de ensino de artes, e eu formava atores no curso profissionalizante, dava aula também preparando atores jovens para fazerem comerciais, trabalharem em novela, em televisão. E eu tive uma aluna de 81 anos de idade. Ela tinha 81 anos de idade, mas ela não desistia do sonho dela. Estava lá, batalhando para poder realmente fazer aquilo que ela decidiu fazer. Isso é atitude, independente da idade. Por isso, você deve ser grato não somente aos obstáculos, mas a todos os que pavimentaram o seu caminho.
Seja sempre você. Aprenda com os outros tudo o que puder, mas nunca abandone a sua essência. É ela que vai criar a sua marca. Procure enxergar além das aparências. Afinal, não nascemos para viver à mercê dos nossos instintos. Ao contrário, somos dotados de espírito e de uma centelha divina que nos dignifica à medida que reconhecemos que a vida é, antes de tudo, para ser vivida com dignidade. Seja qual for a sua posição social hoje, ou função profissional que você exerce, ou se você é um empresário, não importa. Qual é a sua marca? O que é que você tem deixado hoje no mundo? Qual é o seu legado? O que é que você está deixando para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas da faculdade, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família? Como a sua vida servirá de inspiração para os outros? Todos os homens e mulheres que foram ou são inspirações são imperfeitos, assim como eu e você, mas não perderam e nem perdem tempo olhando para as suas imperfeições. Apenas decidiram e persistiram em continuar até o final, fazendo o que era certo. Quem vive olhando para os seus próprios erros e não os corrige, é como alguém que vive olhando para a Medusa, aquela personagem da mitologia grega. Esse hábito petrifica os nossos sonhos, paralisa as nossas ações, trava o nosso desenvolvimento e sucesso. Foque em suas qualidades e continue crescendo. Não se acomode, não fique na zona de conforto, mas continue tendo atitudes que vão ajudar você a crescer. Se inspire em bons exemplos e imite as suas atitudes. Faça a diferença. Mostre o seu valor. Aonde você está, não faça apenas aquilo que te pedem para fazer, faça sempre algo a mais. Vai fazer total diferença para quem está perto de você, seja um patrão, seja um colega de trabalho, isso vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses comentários aqui. Temos aqui o Marcelo aqui, nunca abandone os seus propósitos. Com fé e perseverança avançaremos. Muito bom. Aí, estudar é tudo. Muito bom. José Carlos, a Simone falou. José Carlos, nunca abandone os seus propósitos. Muito bom. É isso aí. 10 livros de áudio ajuda a desenvolver. Muito bom. Não vou conseguir responder todo mundo aqui, mas... E Luiz? A Rose também, muito inspiradora essa live. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado. Aqui em Raiz, aqui também, ó. Oi, pode falar. O mais interessante aí, Luiz, é que no momento em que nós estamos, uma palestra dessa, uma live dessa, né, nos faz refletir, né? Refletir. Como... É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carlos, excelente. Qual é a minha marca? Qual é a minha marca? O que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar de legado? Né? Hoje, o tempo passa tão rápido, Luiz, tão rápido, que a pandemia começou, já estamos terminando o segundo ano. Antes eu tinha 15 anos, hoje já estou... Daqui a pouquinho nós já estamos com 50, 60, 70... E nós vamos olhar para trás e o tempo não volta. Então, o que acontece? É o hoje, é o agora. Não é amanhã, não é depois. Né? Então, qual vai ser o legado? O que eu vou deixar? Né? Qual que vai ser a minha marca? O que eu vou fazer de bem para a sociedade? Né? Nós estamos aqui com universitários. E universitários são formadores de opinião. Nós mudamos o mundo. Nós fazemos a diferença no mundo, né? Então, é basicamente isso. É o que a Rose está comentando. Façamos o melhor. O Marcelo está falando muito inspirador aqui, né? O Arlete, desistir. Obrigado, Marcelo. É isso. Continue, por favor. Muito bom, muito bom. Obrigado vocês aí pela interação. É isso mesmo. Vamos junto aqui. Na área social, uma inspiração muito grande que está fazendo a diferença no mundo.
Atitudes que inspiram, me inspiram muito. Lá na Coreia do Sul, nós temos um case, um pastor que salvou mais de 1.600 bebês. Há 30 anos ele tem feito esse trabalho hoje. O nome dele é Pastor Lee. Ele teve um filho que nasceu com complicações de saúde. E isso tocou muito o coração dele, sensibilizou muito o coração dele, do Pastor Lee. Por causa disso, o Pastor Lee, ele passou muitas horas em hospitais. Às vezes acontecem coisas com a gente, não é à toa. Realmente é para nos levar a ter atitudes para ajudar outras pessoas. Lá ele ficou chocado de tudo que ele viu. Tantos bebês abandonados, ele via lá nos hospitais. As mães deixavam seus bebês nos hospitais, nas ruas, e às vezes deixavam seus bebês até mesmo em latas de lixo. Porque elas tinham medo, muito, muito medo da sociedade, da recriminação. E para piorar as coisas, alguns bebês, eles eram fruto de gravidez na adolescência. Ou mesmo até de estupro. A cultura não aceita mães solteiras. A cultura coreana não aceita mães solteiras lá. Recriminam. Aqui também temos um pouco isso, né? Mas não como lá. E é aí que entra esse pastor, o pastor Lee, fazendo a diferença na área social. Ele não podia jamais deixar que esses bebês morressem. Então, ele teve uma ideia, ele teve uma atitude, ele criou a caixa de bebês. As mulheres poderiam secretamente ir lá com seus bebês, abrir uma portinha lá, nessa caixa na parede lá, e colocar o seu bebê lá dentro dessa caixa. E ir embora. Ninguém ia saber quem era. Ninguém ia identificar essa mulher. O peso do bebê acionava um alarme para o pastor Lee. E em 10 segundos, mais ou menos, o pastor Lee estava lá. Ou alguém da família dele para resgatar esse bebê. E iria cuidar desse bebê, dando tudo que esse bebê precisava. Dava alimento para esse bebê, cuidava desse bebê. E fazia com que ele ficasse saudável, ficasse forte. Antes de enviá-lo para um orfanato, onde ele poderá encontrar uma nova casa. Olha que trabalho fantástico. Sem o pastor Lee, esses bebês poderiam ter morrido. Como muitos, né, já deve ter acontecido antes do pastor Lee fazer alguma coisa. Então, o que eu tiro como lição? O importante não é convencer com grandes palavras, é surpreender com grandes atitudes. O que eu e você podemos fazer de diferença nesse mundo, seja qual for a área, seja a área social, seja qual for a área, o que nós podemos fazer se nós tivermos atitude? Você vê que esse homem comum, como nós, mas teve atitude, olha quantas vidas ele ajudou. E tem ajudado. Você pode depois pesquisar no YouTube sobre a história desse pastor mais a fundo. Tem um vídeo, inclusive, mas você pode pesquisar lá e se inspirar mais ainda com ele. Eu quero mudar aqui um pouquinho, agora, da água para o vinho, explicar basicamente para você 2 palavras muito importantes, que são hard skills e soft skills. Atitude para desenvolver as hard skills e soft skills. Se você tem conhecimento na área de gestão de recursos humanos, você certamente já ouviu falar nos termos hard skills e soft skills. É uma palavra inglesa que significa, skills significa habilidades. Elas são muito utilizadas na tentativa de separar o tipo de aptidão apresentado por cada profissional. Vamos falar primeiro sobre hard skills. A hard skills, por muito tempo, foram a principal fonte de análise de um profissional.
Não é difícil de entender o motivo. Por natureza, elas são habilidades profissionais que podem ser mensuradas de alguma forma. Por conta disso, são facilmente identificáveis, seja pela apresentação de um diploma ou pela proficiência em uma língua estrangeira. Eu gosto muito de pensar naquela piadinha do cachorro que estava com fome. O cachorro não, o gato, ele estava com fome e fazia tempo que o ratinho não saía da toca. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele pegou e começou a latir. O rato pensou, opa, se tem cachorro, o gato foi embora. Quando o ratinho saiu, o gato devorou o ratinho. E ainda na boca, o ratinho segurando a boca do gato, falando, peraí, cara, como assim? Por que você é um gato, como que você latiu? E aí ele explicou, ele falou, camaradinha, hoje em dia quem não domina pelo menos 2 idiomas morre de fome. Tá aí uma boa lição para nós. Hard skills, uma proficiência em língua estrangeira. A hard skills são as habilidades que podem ser facilmente aprendidas e ensinadas por meio de cursos, treinamentos, workshops, enfim. De forma simples, podemos conceituá-las como as aptidões técnicas de um profissional. Sendo assim, vamos olhar alguns exemplos. Conhecimento em uma língua estrangeira, como eu acabei de falar, graduação, cursos técnicos, mestrados e doutorados, conhecimento na área de operação de máquinas e ferramentas, habilidades ligadas à informática, isso tudo é hard skill. Por serem facilmente reconhecíveis, essas informações geralmente constam no currículo de qualquer candidato. Obviamente, as hard skills mais relevantes dependem das necessidades da empresa e do tipo de cargo a ser exercido por cada profissional. Vamos falar rapidamente sobre soft skills. Ao contrário das hard skills, as soft skills são mais difíceis de quantificar e reconhecer. Trata-se de habilidades sociocomportamentais, ligadas diretamente a aptidões mentais de um candidato e a capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. As soft skills são difíceis de compreender, uma vez que envolvem mais que um curso ou um certificado. Elas abrangem toda a experiência psicossocial de uma pessoa, o que também faz com que sejam habilidades mais complicadas de serem ensinadas ou assimiladas. Sua importância na avaliação de um colaborador, ela vem crescendo graças à mudança de paradigma ocorrida dentro das empresas nos últimos anos. De nada adianta contar com profissionais tecnicamente capacitados, mas que tenham dificuldade, por exemplo, em lidar com ambientes de pressão ou de trabalho colaborativo. Vamos conhecer alguns exemplos de soft skills. Comunicação interpessoal, capacidade de persuasão, proatividade, resolução de conflitos, capacidade de trabalhar sob pressão, senso de liderança e capacidade analítica. Atitudes que farão toda a diferença. Dentro de uma corporação, tanto as hard quanto as soft skills podem ser desenvolvidas de diferentes maneiras. Por conta disso, é crucial buscar entender os impactos que elas causam em cada setor da empresa, a fim de identificar o que pode ser melhorado e trabalhar para aplicar as soluções corretas. Agora o Carlos falou uma coisa interessante, mudando da água para o vinho. O que fazer em momentos de crise? Eu vou dar umas dicas aqui valiosas para vocês. Estamos vivendo um momento de pandemia e ele falou perfeitamente que num tempo de crise, o que a gente precisa fazer? A gente tira aquele S da crise e cria. A gente tem que criar meios para realmente vencer as dificuldades. Eu gosto muito de uma frase de George Bernard Shaw. As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias que precisam e quando não as encontram, as criam.
Nesse momento, a gente precisa de criatividade, encontrar soluções para vencer as dificuldades. Graças à atitude de praticar essa frase, eu pude dar aulas de oratória para alunos no curso de pós-graduação em Direito, na Universidade Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. E comecei a dar palestras há 3 anos atrás para a Laureate. Junto aí com o Carlos, com todo mundo aí. Há 3 anos a gente está junto nessa caminhada. E atualmente eu tenho o meu próprio negócio, tenho empreendido, mas graças realmente à criatividade, à atitude. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Se você tem uma visão, coloca ela em prática. Pode ser que dê certo também, pode ser que não. Mas você precisa tentar. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar. Para fechar com chave de ouro agora, eu quero apresentar um case na área artística. O problema ou graça divina? E aí daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui nos comentários para fechar com chave de ouro. Tudo depende da perspectiva que nós temos. Você enxerga como problema ou graça divina? Qual foi a atitude de Spielberg para resolver um problema insuperável? Spielberg ele sofreu uma pressão gigantesca, pois ele tinha gasto todo o dinheiro do estúdio. Esse foi o primeiro filme que ele trabalhou, um dos primeiros filmes. Ninguém tinha mais paciência com Spielberg. Diariamente, depois das filmagens, eles chegavam ao fim lá de cada dia e assistiam tudo que tinha sido produzido naquele dia e não encontrava nada que pudesse ser usado. E constataram que tinha um problema enorme. Simplesmente o astro do filme não conseguia assustar ninguém, pois não era capaz de nadar, nem morder, nem sequer encostar na água. Isso mesmo. Se você está pensando aí que é o famoso tubarão, o primeiro tubarão do cinema, você está certo. O apelido dele era Bruce, em homenagem ao advogado do Spielberg. Era um colosso pneumático com 45 metros de mangueira acopladas, conectadas a compressores flutuantes em uma barcaça. Para o tubarão funcionar, era necessária uma equipe enorme. Cada pessoa responsável por uma alavanca que controlava os olhos, outra uma barbatana ou a boca. Em um nível quase cômico, o tubarão era um fracasso. Originalmente, ele foi testado em um tanque de água doce na Califórnia, despachado para uma cidade costeira de Massachusetts, onde faria o filme, local que os cineastas amargaram uma dura lição sobre o singular poder corrosivo da água salgada. Quando os controles entravam em pane, o tubarão ele ficava sem controle e não dava a mínima para quem manipulava as alavancas. Nem mesmo a sua pele sintética funcionava, pois ficava encharcada e inchada, transformando o aterrorizante tubarão num marshmallow marítimo gigante. Milhões de dólares investidos, de investimento nos melhores especialistas técnicos, contratados, e as duas coisas que Steven Spielberg sabiam era a janela de tempo que ele tinha para fazer um filme sobre tubarão estava se fechando rapidamente. E a única coisa que ele tinha era um grande tubarão branco encalhado nas mãos. Pesquisas mostram que o que fazemos na maior parte do tempo é nos amaranharmos cada vez mais nos problemas. Nós limitamos o que pensamos ser possível, como base nas fronteiras que os problemas nos impõem. Olhamos para os problemas de todas as maneiras e só conseguimos concluir que toda resposta possível produz formas alternadas de fracasso. Se olharmos para o sol, não somos capazes de enxergar o céu ao redor. Da mesma maneira, se olharmos para os problemas, não conseguimos ver nada além de muito menos a solução. Steven Spielberg ele teve uma atitude diferente. Ele não ficou olhando para o problema que tinha. Ele pegou o fracasso de ser um tubarão mecânico e transformou em uma oportunidade para reimaginar o que estava fazendo. Spielberg pensou, o que Alfred Hitchcock faria numa situação como esta? Teve a ideia de que poderia tirar muito proveito
da linha do horizonte, da possibilidade de não mostrar nada da cintura para baixo na água. O que tem lá embaixo? Na realidade, aquilo que não vemos é o que nos amedronta de verdade. A partir dessa ideia, ele criou a solução. Fazer um filme sobre tubarão sem o tubarão. Spielberg privilegiou a insinuação de um tubarão na linha de visão meio acima, meio abaixo da água, com a tenebrosa e inesquecível trilha sonora de John Williams, que descreve o som de uma força imbatível. Insinua a presença de ameaça do tubarão. Em vez de ser o centro de todas as cenas, o tubarão só aparece inteiro na tela aos 81 minutos de filme. Ele transformou-se em algo do tipo: quanto menos se vê, mais se ganha, disse Spielberg. Porque aquilo convidava o público a contribuir com a sua imaginação coletiva. E essa imaginação o ajudou a transformar aquele filme num imenso sucesso. Qual foi o resultado dessa atitude de Spielberg? Tubarão foi o filme de maior bilheteria durante décadas. E para concluir, por meio da ciência e das histórias de pessoas reais que encaram problemas de verdade, você verá que quaisquer que possam ser os seus problemas no trabalho, em casa, na vida, você pode resolvê-los se estiver disposto a olhar para a solução, em vez de encarar o problema. Afinal de contas, como Steven Spielberg colocou, o fato de o tubarão não funcionar foi uma graça divina. Bem, pessoal. Luiz. Agora eu quero ver Meu aqui amigo Luiz. Os comentários. Fala aí, Carlão. Fala aí, pessoal. Muito bom. Olha, Silvia Salles, sucesso. Acreditar em alcançar sempre, Preni Barbosa, Vanessa Sabala. Muito bom. Aqui o José Carlos aqui. Depois de certa faixa, depois de garantir o conforto necessário, dinheiro é apenas troféu. Ter muito dinheiro é ter muitos troféus. Que atestam que você muito foi bom, bem muito bom. do que você fez. Muito bom. Silvio Santos lá, né, dando exemplo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelos comentários. Macilei. Obrigado. Carlão, queria ouvir você aí para dar a finalização. Quero agradecer a todos aí pela presença. Muito obrigado. Espero que você tenha ficado inspirado aí com o que apresentamos aqui hoje. Ô, Luiz, muito obrigado, Luiz. Olha, só o pessoal não sai não, porque a Claudine vai colocar aí embaixo, e também no grupo da universidade, o link aonde vocês vão preencher a presença, tá? Para gerar os certificados, tá? Encerrando o nosso bate-papo aí, a nossa live, nada melhor do que uma live dessa, Luiz, nesse tempo de coisas ruins que nós estamos vendo, né? Ou seja, inspire-se, né? Atitude, vença, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? As suas técnicas condutivas, a forma que você age, né? Você é o vencedor. Não seja autor do seu fracasso, seja autor do seu sucesso. Luiz, muito obrigado. Todos aí, muito obrigado, tá? Pela presença. Aí o Marcelo fazendo show, a Glaucia aí, ok, Marlon, José Carlos, Carmélio, muito obrigado de verdade, de coração, né? Foi uma live arrepiante, Luiz. Valeu, obrigado. Pessoal. Claudine conduz aí depois no grupo, mande o link aí da presença, já mandou aqui embaixo, tá o Forms, e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.
Até a próxima. Não desanime nessa pandemia. Olhos para frente. Isso aí. Sucesso. Valeu, muito Luiz. Bom, sucesso aí para nós. Valeu, Vanessa. Valeu, Stefane. Laura. Valeu, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Grande abraço aí. Fiquem com Deus aí. Ótima noite. Valeu, Carlão. Valeu, Claudine. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. A live vai ficar gravada no canal do Apolo, tá, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço. Valeu.